Você caminha pelas ruas da cidade e não vê ninguém. As infraestruturas, construções e o comércio estão abandonados. As ruas vazias, a vegetação toma conta e nunca houve tanto silêncio. Parece que as pessoas foram abduzidas ou algo do tipo. Tratam-se das cidades fantasmas. Eu sou Ivan Lima e aposto que os detalhes que acabei de falar podem soar familiares a você, principalmente por conta da quarentena para combater a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Todos em casa, reclusos o máximo possível. Venha comigo pelas cidades fantasmas do Brasil, que quase ninguém conhece. Geralmente, existem algumas condições para uma cidade ser caracterizada como fantasma. Desastres naturais ou situações causadas pela humanidade podem ser os motivos para a dispersão das pessoas. Um acidente nuclear, guerras, fim da atividade econômica, poluição, grandes secas ou inundações podem deixar povoados, bairros e municípios inabitáveis. Situações encontradas ao redor do mundo, vale lembrar. Aqui no Brasil, um dos locais abandonados que tomamos nota é Fordlândia, no estado do Pará. Trata-se de um distrito idealizado por Henry Ford, o próprio fundador da marca de automóveis que você vê por aí. A intenção do empresário era criar uma grande fazenda que tivesse a borracha como principal produção. O propósito, como você deve imaginar, era abrir uma fábrica de pneus. Conforme ele pediu, seringueiras foram plantadas e galpões e casas foram construídos para levar o projeto adiante. E por que Ford escolheu a região? Bom, mesmo que o ciclo da borracha não estivesse no ápice na década de 1920, a área ainda era conhecida pela extração de látex. Só que os planos não deram muito certo. As seringueiras foram plantadas em uma área distante, onde morreram após serem infestadas por pragas. Sem contar que o terreno não se mostrava fértil para o plantio. O choque cultural entre os trabalhadores locais e estrangeiros também dificultava o trabalho, que era marcado por constantes brigas. O próprio exército precisou ir ao local para reestabelecer a paz. Junte tudo isso: a descoberta da borracha sintética e prejuízos de milhões de dólares, e nós temos o abandono do projeto em Fordlândia, na década de 1940. Os moradores de lá passaram a viver da agropecuária, pesca e extrativismo. Só que, eventualmente, muitos abandonaram o local até que pouco mais de 1.000 pessoas permanecessem. A estrutura construída para a empreitada ainda está por lá, e muitas lendas da floresta são contadas. Que tal uma visita? Bom, da região norte para a região sudeste. Estado do Rio de Janeiro, século XVIII. São João Marcos era fundada, com lavouras, comércios e próxima à Estrada Real. Anos e anos depois, lá no século XIX, a cidade tinha a produção de café como maior sustento da economia. Mas quando a República foi proclamada por aqui, São João Marcos entrou em uma fase de decadência. A queda na riqueza e no movimento por lá prejudicaram a região e fizeram com que pessoas se mudassem. De uma população que chegava a 10.000 pessoas, a cidade ficou com cerca de 4.500 indivíduos, nos anos 30. São João Marcos chegou a ser tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPHAN, em 1938. E nem isso durou muito, pois ela foi destombada, por assim dizer, 2 anos mais tarde, já que uma represa seria construída na região para impedir que faltasse água no Rio de Janeiro. São João Marcos foi totalmente alagada e algumas casas foram destruídas. O que ninguém imaginava era que o volume de água iria ser reduzido com o passar dos anos e revelar as ruínas da cidade. O que sobrou da Igreja Matriz, construída no final do século XVIII e início do século XIX, foi o que reapareceu primeiro. Logo em seguida, uma ponte, o cemitério e calçadas de pedra.
Pensando em resgatar a história de lá, o Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos foi inaugurado em 2011. Um bom destino para suas férias, hein? Direto para a região sul do Brasil, vamos parar em Ararapira, no estado do Paraná. Assim como São João Marcos, Ararapira também tem origem antiga, fazendo parte das 21 vilas construídas no século XVIII pela coroa portuguesa. Movimentada e com boas rendas, a cidade funcionou como entreposto comercial durante muitos anos. Prosperidade que começou a cair quando novas rotas para o transporte de mercadorias foram construídas no interior do Brasil. Tudo isso na metade do século XX. Já com poucos habitantes, o lugar foi convertido para Parque Nacional em 1989. 10 anos mais tarde, a Unesco tombou Ararapira como Patrimônio Natural da Humanidade. Aqueles que passam por lá vão encontrar várias construções, algumas conservadas, de certo modo, e outras em ruínas. Não há passeios formais, então é preciso chegar de barco com alguns dos poucos moradores. De vez em quando, antigos habitantes viajam para Ararapira com o objetivo de visitar o cemitério. Vamos agora para o centro do país, mais especificamente para Goiás. No estado, você vai encontrar uma vila chamada Ouro Fino, que foi fundada no ano de 1727. Como o próprio nome já entrega, o lugar era muito importante para a época, por conta da busca pelo ouro na região. Os próprios bandeirantes, interessados em enriquecer com os metais preciosos, foram os responsáveis pela criação da vila. Talvez você já tenha ouvido falar dela por conta da música Chico Mineiro, de Tunico e Tinoco. O local também era conhecido pelas festas religiosas, dentre elas a Folia de Reis. Poucas estruturas ainda resistem por lá, dentre as casas, escolas e estabelecimentos comerciais que um dia estiveram de pé. A história conta que a inauguração de Goiânia e a mudança da capital do estado levaram os habitantes a procurar moradias em outras cidades. Apenas algumas paredes da antiga igreja de Nossa Senhora do Pilar e uma tumba do cemitério ainda lutam contra o desgaste do tempo. Bom, continuamos nossa viagem para o Nordeste, em direção a um pequeno distrito chamado Cococi. Ele foi criado em 1708. No interior de uma grande fazenda que tinha o objetivo de tornar a terra produtiva. O local chegou a ganhar a condição de um município em 1950, época em que contava com 4.000 pessoas. Contudo, por conta da corrupção e queda brusca na economia, logo foi rebaixada para distrito, no ano de 1966. As secas e o rombo levaram vários habitantes a deixarem Cococi. Em 2012, apenas 7 pessoas ainda moravam lá, em meio às ruínas das construções e à tomada da vegetação. Apenas 2 casas e a igreja estavam de pé. Cococi costuma receber cerca de 300 visitantes de cidades vizinhas durante o novenário de Nossa Senhora. E a vida por lá não é fácil. Sem comércio, os poucos habitantes ainda sofrem pela falta d'água. Voltando para a região norte, agora para o estado do Amazonas. É possível encontrar uma cidade que tinha apenas 1 habitante até o final de 2015 e que era cercada de uma lenda sobre formigas de fogo que comeram moradores de lá. Estou falando de Airão Velho. O povoado realmente tem muitas formigas, mas você pode ter certeza que nenhuma delas sai por aí comendo visitantes. Assim como muitas cidades da região, a economia de Airão era baseada no látex. O local vendeu muita borracha para os aliados durante a Segunda Guerra Mundial, mas acabou perdendo o posto de principal fornecedora da Inglaterra, visto que o país substituiu o produto brasileiro pelo da Malásia. E vale lembrar ainda que ela é a cidade mais antiga das que falamos aqui, fundada no final do século XVII. Bom, com a queda das vendas, Airão entrou em falência e boa parte dos moradores se mudou para Manaus. Outras 108 pessoas foram para a vila de Itapeaçu, que acabou mudando de nome para Novo Airão. Quanto a Airão Velho, o lugar ficou sem habitantes até 2001,
quando um homem chamado Shigeru Nakayama se mudou para lá e por mais de 10 anos se recusou a sair. Segundo ele, caso fosse embora, a história do lugar morreria. A cidade também foi tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional, pelo IPHAN, e hoje recebe visitantes de todo o Brasil, que precisam pegar um barco para chegar às terras. Shigeru recebe turistas e, ao invés de cobrar dinheiro, pede doações de comida e outras coisas. Bom, por último, mas não menos importante, você também pode conhecer o distrito Desemboque, lá em Minas Gerais. Até 2016, menos de 30 pessoas viviam no local, que é famoso por ser um dos maiores centros comerciais e de mineração no chamado Triângulo Mineiro. Foi fundado em 1766 e já abrigou 1.500 habitantes, tendo espaço para muito comércio e lazer. Só que as pessoas começaram a se mudar e a abandonar os trabalhos no garimpo, a partir de 1871, quando o ouro ficou escasso. Com umas 20 casas, um cemitério e 2 igrejas, Desemboque também foi considerada patrimônio, após o governo de Minas Gerais tombá-la. Você tem coragem de visitar alguma dessas cidades? Já foi em alguma outra pelo mundo? Conte nos comentários e não vá se esquecer de curtir o vídeo e assinar o canal. Até a próxima!